Olá, permita-me apresentar, eu sou o irmão Daniel, pertenço à Ordem dos Clérigos Eulares, mais conhecido como Padres Teatinos, sou graduado em Filosofia pela Faculdade de Filosofia e Teologia Paulo VI de Mogi das Cruzes, mas também aí estou terminando minha graduação, concluindo a minha faculdade de Teologia, né? Estou aí no terceiro ano da minha graduação. Vim falar para vocês um pouquinho hoje sobre a questão da espiritualidade, né? Todos nós somos seres humanos, todos nós temos uma igualdade dentro de nós, a raça humana, né? Sermos humanos, isso já faz de nós algo muito particular. Fazemos parte de um único contexto, que é ser humano, né? Claro que existe aí sim uma divisão cultural, racial e assim por diante, econômica e assim por diante, né? Mas claro, a questão de ser humano, né, já faz de nós algo muito próximo. E falarmos hoje de espiritualidade é falarmos também de gerar comunhão, é falarmos também de gratidão, é falarmos de proximidade. E para poder falar um pouquinho, né, sobre espiritualidade, eu vou me ater ao Papa Francisco, que foi o nosso último líder, né, da Igreja Católica Romana, que foi eleito em 2013, morreu em abril deste ano de 2025. Vou me ater em dois documentos dele, duas encíclicas, né, que nós chamamos documentos encíclicas, que o Papa sempre ele escreve para o momento presente, para o momento da atualidade. Então vou me ater primeiro neste documento chamado Laudato Si, que foi escrito em 2015, que tem como tema sobre o cuidado da casa comum, e também vou me ater nessa segunda encíclica, chamada Fratelli Tutti, que é sobre a fraternidade e a amizade social, que foi escrito em 2020. Muito bem, é importante eu salientar, falar para vocês que esses dois documentos, Francisco não escreve exclusivamente para o grupo católico, né? Apesar dele ser o líder da Igreja Católica, né? Ele não escreve exclusivamente para nós. Esses dois documentos ele tem características ecumênicas, né, que nós chamamos, ou seja, é para todas as religiões, mesmo ele sendo líder, né, principal da Igreja Católica, claro, tem um olhar voltado principal para nós, mas ele escreve para todos, porque são assuntos não exclusivos nossos, católicos romanos, mas é de caráter geral, né, posso dizer assim, caráter humanitário. Bem, falarmos sobre Fratelli Tutti é falarmos de casa comum. Todos nós moramos em um lugar. Nós moramos num lugar chamado planeta Terra, né? E um lugar em que, esse lugar em que todos nós habitamos, nós precisamos fazer dele e cuidar dele da melhor maneira possível, né? Porque o planeta é o lugar onde todos nós, é o lugar em que nós vivemos e sobrevivemos. E falarmos de planeta Terra é também falarmos de desigualdade, é falarmos também de injustiça, de exploração, é falarmos, né, de exploração, né, explorar recursos, onde a exploração também surge e tem essa desigualdade social, né? Então Francisco vem falar muito para nós na Laudato Si que é necessário esse cuidado, vivermos também essa fraternidade, porque o planeta que nos foi criado, né, que nós acreditamos que alguém criou, ou a partir de uma explosão foi criado, não sabemos ao certo, né, aí vai da crença de cada um, fica muito livre, é importante termos em mente que ele é de todos nós. E no lugar do planeta Terra, nós precisamos gerar o que? Fraternidade, precisamos gerar aí comunhão. Que nós tenhamos aquilo que seja necessário para a nossa sobrevivência, mesmo que muitas vezes no contexto em que nós vivemos seja muito difícil, mas que nós possamos então gerar essa igualdade, gerar então essa comunhão. E como resposta então da Laudato Si, Francisco nesse segundo documento, a Fratelli Tutti, sobre a fraternidade e a amizade social, ele vem nos dar algo muito caro, algo muito importante para nós, que nós somos convidados também a vivenciarmos, que é chamado a cultura do encontro.
Nós, enquanto seres humanos, nós não podemos viver sozinhos. Nós não podemos ser pessoas individuais. Nós precisamos gerar comunhão, gerar proximidade, gerar uma fraternidade, que o Francisco ele muito bem salienta no seu documento, né, na sua carta encíclica. Por que falarmos de fraternidade e amizade social? Porque hoje nós vivemos num mundo de uma cultura de desencontros. Quando Francisco escreve, né, ele escreve num contexto de Covid-19, em que o medo estava nos assombrando, em que nós estávamos vivendo uma cultura, em que nós estávamos vivendo questões econômicas, né, muito difíceis. E Francisco vem falar e salientar que todos nós, mais uma vez, então, somos irmãos. Nós somos convidados, então, a olharmos nos olhos um dos outros, gerarmos proximidades. E diante de uma cultura também tão digital em que nós vivemos, como isso tem nos dificultado e quanto isso também tem sido tão caro para nós, né? E, claro, isso é um exemplo, como estou utilizando com vocês, um meio digital também, que de certa maneira também gera uma proximidade. Na impossibilidade de estar com vocês, o meio digital possibilitou, mas não é a mesma coisa do que estarmos juntos, compartilhando ideias, né? E falarmos de espiritualidade e falarmos de encontro tem tudo a ver, porque nós precisamos sermos gratos por tudo aquilo que nós temos. Nós precisamos estar próximos, nós precisamos curar as feridas da humanidade, nós precisamos sermos irmãos. Hoje nós vivemos num mundo muito individualista, onde eu tenho, onde tudo se torna separado, onde tudo se torna muito mais difícil, e nós esquecemos dessa questão que simplesmente nós somos seres humanos, nós somos irmãos, e gerar encontro, então, é isso. A espiritualidade e religião são duas coisas, nós pensamos que muitas vezes está interligado, mas não. Sermos religiosos não quer dizer que nós somos espiritualizados, né? Porque às vezes nós somos muito religiosos, temos grandes práticas devocionais, mas nós não somos espiritualizados, né? A espiritualidade ela tem uma necessidade de nos transcender, de nos elevar, de nos impulsionar para algo a mais. E no meu contexto religioso católico, né, nós temos um personagem que é o Cristo, Jesus de Nazaré, que passou sobre a terra e também gerou encontro e proximidade com aqueles que na época muitas vezes não tinham valores, né, aqueles que estavam à margem da sociedade. E também esse é nosso objetivo como seres humanos, que nós possamos cuidar das feridas da humanidade, que nós possamos gerar cada vez mais encontro e que a espiritualidade nos impulsione, nos ajude então a ter essa elevação, a termos então esse impulso de sermos algo a mais. Então, é isso que eu queria, né, falar um pouquinho para vocês. Agradeço o convite, agradeço a atenção de vocês e que nós possamos gerar encontro em nossas famílias, encontro no nosso ambiente de trabalho, encontros aonde nós estamos, né? Nós precisamos gerar proximidade e gerar comunhão. Nós não somos seres distintos, nós somos humanos, nós somos irmãos. E não nos esquecemos de curar as feridas da sociedade. Isso é algo nosso, é algo que a humanidade necessita. A humanidade precisa, a humanidade é sedenta de proximidade, de olhar nos olhos, de estar próximos. E que esse momento de reflexão que eu trouxe a vocês, né, esse momento de palestra, nos ajude então a estarmos mais próximos, a gerarmos então encontro e também pensarmos na questão da amizade social que é tão cara para nós.